Volta aqui com o Jornal Gente, agora 8h44 na Rádio Bandeirantes, na Band News TV para todo mundo, pelo aplicativo Band Play. Ontem, o Comitê de Política Monetária, para surpresa de 0 pessoa no país, aumentou a taxa de juros no Brasil de novo, e dessa vez em meio ponto percentual. O relatório do Copom diz o seguinte: incerteza em relação à economia norte-americana nesse período pós-eleição e também o risco fiscal no Brasil. O que será que pesou mais? O economista Paulo Rabelo de Castro ao vivo aqui conosco para falar sobre juros no Brasil, eleição nos Estados Unidos e como que isso tudo impacta a nossa vida. Por que os juros não param de subir no Brasil, professor? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, pessoal, Cláudio, Pedro, Sônia. Eu diria para você que essa foi surpresa nenhuma, como você bem colocou. O juro, portanto, no Brasil passa a um nível extraordinário, 11% e 25 cêntimos, ou seja, 11,25. Portanto, provavelmente o juro real mais elevado do mundo nesse momento, e isso nos indica que o Banco Central está fazendo aquilo que a gente tem sempre comentado para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e internautas, que é o Banco Central literalmente brigando contra a outra parte do governo, que é responsável pelo lado fiscal. Estamos falando do ministro da Fazenda, da ministra de Planejamento e Gestão, que deviam estar se encontrando para resolver esse assunto num sítio, num local chamado Conselho Monetário Nacional, que deveria estar funcionando. E não deveria ser nem assunto para a presidência da República, uma vez que esse assunto já deveria ser resolvido dentro do âmbito do Conselho Monetário Nacional, para evitar o quê? Um conflito onde o grande pagador dessa conta é o setor produtivo brasileiro. E por quê? Porque quando o governo eleva os juros, ele causa 2 fenômenos extraordinariamente contraproducentes. O primeiro é o próprio nível do encargo que ele mesmo pagará pela enorme dívida de quase 9 trilhões que ele tem que rolar. E quem é que paga os juros sobre essa dívida enorme? Nós, todos, contribuintes. E, portanto, esse já é um primeiro impacto extraordinário. Essa conta de juros, como eu tenho dito aqui, ela já está se aproximando de 800 bilhões e no ano que vem pode se aproximar de 1 trilhão, o que é absolutamente inacreditável. É um escândalo que não é discutido pelo Congresso Nacional, porque isso nem é matéria orçamentária, isso deveria mudar. E o segundo aspecto terrível é que isso é um freio para todas as atividades produtivas. Quando a taxa básica de juros vai a 11,25, as taxas empresariais nos bancos já passaram de 20%. As taxas no crédito direto ao consumidor já passaram de 30% a 40%. O nível de financiamento exigido, se você vai comprar uma casa própria, já subiu além do valor da Selic. Portanto, há um efeito de frenagem muito grande de uma economia que, no momento, vai bem. Eu acho até a boa notícia que vai ficar indo bem, nós vamos ter um bom Natal com boas vendas, mas, fatalmente, ao longo de 2025, esse veneno dos juros vai percorrer o organismo da economia e nós vamos ter o início de um desaquecimento lá para o segundo semestre de 2025, que é o que está no radar da nossa consultoria no momento. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Cláudio. A XP Asset, que é do Banco XP, divulgou uma análise segundo a qual a taxa Selic teria que chegar a 15%, para que a inflação passe a convergir para a meta. O Brasil aguenta uma coisa como essa, professor? Quem não aguenta é a Faria Lima dizendo bobagem publicada todos os dias. E você que provavelmente não concorda com isso, está me perguntando exatamente para que eu bata.
E eu bato, porque é um absurdo, porque isso não é lido da maneira como deveria ser explicado. Quando a XP roda um modelo econômico, já tem que se perguntar que modelo é esse, que variáveis entraram, e ela diz que a taxa tem que ir a 15% para trazer esse nível de juros para, vamos dizer, pelo menos dentro da faixa da banda, que hoje está na altura, o limite superior está em 4,5% de inflação. Isso significa que o modelo está dizendo que a taxa tem que ser muito alta para dar um tranco muito recessivo na economia, de modo a ter preços que hoje estão sendo realimentados por fatores, inclusive, externos ao Brasil, inclusive a questão do desequilíbrio cambial no momento, já podemos tratar disso, de forma que nós temos que dar, vamos dizer assim, quase que é mais do que um soco frontal. Nós temos que dar uma surra na economia para que ela ainda, entre 24 e o ano que vem, 2025, entre de novo dentro da faixa cambial. Não vai entrar. A RC Consultores acha que nós vamos ter, sim, pequenos solavancos adicionais, o juro vai passar de 12% no início do ano que vem. Como eu disse, isso fatalmente vai acabar desacelerando, mas o Copom tem um pouco mais de bom senso do que esse modelo da XP. E a inflação vai ficar naquilo que o Brasil hoje mais ou menos convive com um nível na faixa de 3% a 5%. Nós estamos cravando inicialmente um número na faixa de 5%, que é a inflação do ano que vem, por causa dos efeitos inflacionários dessa alta do câmbio agora no final de 2024, que já impactam no nível da inflação do ano que vem. Pois é, professor, é nesse assunto aí que nós vamos entrar agora com o senhor. Obrigada por participar do nosso programa. Essa alta do dólar, né? Como é que vai ficar, enfim, a nossa moeda? E muitos falam que a política econômica do governo Trump será chamada inflacionista, né? Como se fala, protecionista, com redução de impostos e corte de gastos é ainda muito questionado. Os Estados Unidos, que também têm um déficit fiscal alto, como é que o senhor entende que vai ficar a economia americana, a taxa de juros por lá e a consequência para nós? Sônia, bom dia também para você. E eu diria que para a gente ter uma visão assim rápida, e para isso é preciso um pouquinho de história, aqui eu acho que mais o Cláudio Humberto é que pode ajudar. Temos que nos lembrar do que a gente chamava da política imperial de Ronald Reagan, que também era um republicano, com diferenças enormes, porque eu tenho minha opinião particular. Acho que o Trump não chega nem perto do Ronald Reagan em termos de compreensão do que é que ele tem que fazer ali naquele posto que ele hoje conquistou. São estilos diferentes, mas a política terá características parecidas. Reagan, na realidade, fez uma política que, no final, diferentemente do que ele dizia, não combateu tanto o déficit público quanto ele reduziu impostos, ele projetou uma imagem de poder dos Estados Unidos. No caso, ele usou uma arma bem diferente de bomba atômica, ele usou a bomba atômica dos juros no Federal Reserve, que foram lá em cima, derrubaram as commodities, em bom português, ferraram com os países muito endividados. Na época, o Brasil era um deles. Nós passamos o pão que o diabo amassou. E, no final das contas, o Sr. Reagan, por também outras movimentações políticas, conseguiu quebrar a antiga União Soviética, quebrou a espinha do regime da cortina de ferro. E hoje nós não temos mais União Soviética, temos uma Rússia e, inclusive, vários países do leste europeu que foram absorvidos para o campo ocidental, vamos dizer assim. De forma que foi uma política de grande efetividade imperial. O Reagan, no caso, o Trump, tentará uma coisa algo parecida, a situação não é exatamente igual, mas o efeito para nós é que a gente tem uma conta a pagar. E quanto mais desorganizados nós estivermos internamente, este é o problema da política fiscal. Mais a tendência de que a gente vai importar essa inflação de fora
através de um câmbio muito desvalorizado. Eu não sou daqueles que acham que o câmbio de 6 passa para 7, etc. e tal. O Banco Central continua tendo um controle relativamente poderoso sobre a taxa de câmbio, mas é um controle residual. O câmbio vai continuar pressionado e isso vai ter repercussão no nosso custo de vida e no bolso do brasileiro, que está tendo agora uma folguinha. Tem mais. Hoje nós temos um aumento da renda salarial, temos aumento de transferências, temos diminuição da taxa de desemprego, temos até falta de mão de obra em alguns segmentos. Portanto, o brasileiro vai, como eu disse, comemorar um Natal um pouquinho melhor em 2024. É uma pena que a desorganização, a irresponsabilidade desse governo que está lá em Brasília, com dezenas de ministérios, um batendo cabeça com o outro, como a gente tem criticado pessoas que não sabem exatamente para onde vão levar o Brasil, não tem plano. Isso tudo é que empobrece o nosso futuro. Nós mesmos somos responsáveis. Trump não vai dar mole para o Brasil, mas também ele não está nem enxergando o Brasil. Quer saber? Nós estamos longe. Ele não sabe nem direito se isso aqui é Brasil ou se é Argentina. E, portanto, embora a Argentina agora esteja saindo do buraco e vai ter um pouquinho de mais boa vontade do governo norte-americano, pelo alinhamento do Milei, presidente argentino, ao Trump, não seria também essa a política do Itamaraty. Nós não temos que fazer alinhamento com A nem com B. Nós temos que pensar nos nossos interesses. E o nosso principal problema é não saber nem o que nós queremos na cena doméstica, muito menos na cena internacional. Professor Paulo Rabelo, o tempo está acabando, são 3 perguntas diretas para o senhor. Vamos acabar esse ano com que taxa básica de juros? Qual é a tua previsão? Este ano nós já devemos terminar talvez com mais um aumento de 0,5%, indo para 11,75%, final de ano com praticamente 12% de taxa de juros. Inflação veja fecha a cara quanto? do Cláudio Humberto aí, quer dizer, uma cara de quem comeu e não gostou. Eu também, porque é um verdadeiro absurdo, é uma política de quimioterapia sem perspectiva de bom resultado. E depois, Pedro, acho que nós vamos ter mais uma sequência de aumentos de 0,5%, pelo menos 2%, de modo a levar essa taxa de juros para quase 13%. E é por isso que eu me remeto a esse cenário. Ao longo de 2025, o Banco Central acabando por ganhar, por assim dizer, a queda de braço e desaquecendo uma economia. Tá. Eu acho que com isso também o PT, que já tem, a meu ver, muito pouca chance eleitoral, dado o que aconteceu eleitoralmente no país aqui em outubro, e agora também a perspectiva de Donald Trump, com a perspectiva do Milei na Argentina, o PT, que já teria uma dificuldade enorme de se posicionar politicamente no ano de 2026, vai piorar as suas condições por causa da sua irresponsabilidade fiscal. Professor, agora as duas rapidinho então, inflação e dólar, eram as outras 2 perguntas aí, seco para o senhor, como é que a gente termina esse ano? Eu acho que a inflação termina ligeiramente acima desse teto da meta, talvez a RC fala num número de 4,70, que é um pouco acima do atual número com o qual está jogando a média do mercado, que a gente lê naquele relatório Focus do Banco Central, e, portanto, isso vai dar toda a desculpa para o Banco Central continuar elevando os juros, já que estamos acima do teto da meta. Aquela questão que o Cláudio falou aí, roda um modelo e salta uma taxa de juros capaz de derrubar essa taxa de inflação. E no ano que vem, Pedro, eu acho que, como eu disse, nós vamos entrar acumulando um pouco mais de inflação corretiva, inclusive do próprio setor público, de forma que fechar em 4,5% a 5% é também a nossa aposta de hoje para o ano que vem. E o dólar? E o dólar, eu estava tentando não ter que responder a isso.
Essa, se eu soubesse, eu não estava nem no programa. Eu já estava nas Bahamas, passeando no Vamos, cruzeiro. professor, vai um palpite aqui, vai. Não, o palpite é que eu acho que eu posso dar um palpite de sensibilidade maior, dizendo aqueles que acham que o dólar agora vai disparar porque está tudo desancorado, o Brasil acabou e com o Trump, não é nada disso. O Brasil é um dos países que tem reservas mais confortáveis no mundo, estou falando de reservas internacionais. O Brasil é um país que consegue se afogar numa piscina infantil. Ele baixa a cabeça e começa a beber água. E, portanto, não há razão específica para nós termos uma taxa de juros, uma taxa de câmbio, uma relação com o dólar tão desequilibrada. Nós poderíamos estar com uma taxa mais para R$5 do que para 6. E, portanto, como o nosso nível de mau comportamento fiscal é grande, nós vamos fechar o ano provavelmente aí entre 5,60 e 5,80. Ainda numa faixa estressada, mais de R$5. Professor, rapidinho, mais uma na linha do seco para você. Ajuste fiscal. Vem ou não vem, professor? Olha, que ajuste. Vem novas desculpas. Nós hoje estamos com um mega déficit primário perto de 300 bilhões. Como é que o pobre do Haddad, ele até está ficando mais pálido, coitado. Ele perdeu aquela graça, aquela jovialidade assim vamos dizer, de cineasta indiano, não é, que ele tem, aquela cara bacana, porque ele está sendo massacrado, não é? E o que vai acontecer é que vão listar 3, 4 coisas, corte isso, corte daquilo. Nós não precisamos só de cortes, nós precisamos de ter uma perspectiva de bom comportamento fiscal ao longo dos anos. Isso significa uma completa reprogramação fiscal em todas as áreas, uma reavaliação de todos os gastos, inclusive das emendas dos senhores parlamentares. Nós precisamos de um novo começo. Nós precisamos de um novo governo. Só que, democraticamente, temos que esperar até 2026. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. O povo vai falar nas urnas do mesmo jeito que falou nos Estados Unidos e poderá surpreender muita gente. Professor Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade. Sempre uma alegria estar com vocês. 4, grande time. Um abraço muito cordial para todos que nos acompanham aqui. Muito obrigada. Esse aqui é o Jornal Gente, falando para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Já já mais notícias.